está em guerra! O mundo está em guerra. Estados Unidos, União Soviética e seus aliados estão brigando pela hegemonia mundial. Estados Unidos, junto com a parte ocidental, estão lutando pelo capitalismo, enquanto a União Soviética e a parte oriental estão lutando pelo socialismo. Qual será o fim dessa guerra? Estamos aqui diretamente do Muro de Berlim para mostrar o que aconteceu nos últimos segundos da Segunda Guerra Mundial. Esse muro que está logo atrás de mim representa a divisão do mundo polarizado. De um lado, nós temos a união entre França, Estados Unidos e Inglaterra, representando o capitalismo, e do outro nós temos a união das repúblicas soviéticas, das repúblicas socialistas soviéticas, representando o socialismo. Esse muro vem hoje dividindo famílias e amigos. O que será dessas pessoas? A ball with 4 antennae emerged to go it alone in the darkness of space. And a radio began to send a signal back to Earth. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bom dia! Hoje estaremos com a reportagem sobre a corrida armamentista. Diretamente da Casa Branca, nossa repórter Samara nos trará mais informações. Estamos aqui diretamente de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, pois foi emitido comunicado pela Casa Branca de que hoje houve o primeiro teste da bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio, que é conhecida como bomba H, criatura atmosfera, é 50 vezes mais potente que a bomba atômica e foi explodida hoje no território das Ilhas Marshall. Essa tecnologia é a mais recente da tecnologia de guerra dos Estados Unidos. Estaria a União Soviética se preparando para a resposta? Boa noite. O Pacto de Varsóvia, emitido hoje, é a resposta soviética do plano de ajuda militar dos Estados Unidos. A organização do Tratado do Atlântico Norte. A principal função desse pacto é reprimir a revolta interna dos países da União Soviética. Ambos os países já apresentaram sua salvação econômica. O Plano Marshall dos Estados Unidos e o Comecon da União Soviética. Qual será o próximo passo dessa disputa? Temos notícias do Vietnã com o nosso correspondente Felipe. Boa noite, Felipe. Qual a situação aí? A Guerra do Vietnã começou no ano de 1955 e está durando até agora, 1975. Está sendo um conflito armado. As causas são intensas divergências políticas e ideológicas entre os dois Vietnãs e com a ajuda de Ho Chi Minh e soviéticos, eles atacaram a base do Vietnã do Sul. Estamos aqui hoje para anunciar o fim da Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, com muitas derrotas seguidas e sem o apoio popular, assinou o contrato com Paris de cessar fogo em 1973. E, por conta disso, as tropas dos Estados Unidos foram tiradas da rua e a vitória foi do Vietnã do Norte. Resultado da guerra: a guerra deixou mais de 1 milhão de mortos e o dobro de feridos e mutilados. Obrigado, Felipe. Estaremos com a repórter Mariana, diretamente da capital da Coreia, Seul. Qual a situação, Mariana? A Guerra das Coreias está sendo um conflito armado entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A causa dessa guerra foi a divisão entre as duas Coreias, porque uma ficou sendo capitalista e a outra socialista. Os Estados Unidos se juntou à Coreia do Sul e a China se aliou à Coreia do Norte. E agora, nesse exato momento, os Estados Unidos ameaçou a China e a Coreia do Norte, e se caso eles não se renderem, no momento, os Estados Unidos vão atacar com armas nucleares. E em breve teremos mais notícias. Ok, Mariana. Mais tarde voltaremos com mais informações. Obrigada. Porque cogieron un lugar aislado, un lugar separado por el resto del resto del territorio nacional por una gran ciénaga, donde era muy difícil de contraatacar, porque había que ir por 2 carreteras, atravesando 10 kilómetros de ciénaga, lo cual convertía esas vías en una especie de paso de las Termópilas, que no se podían flanquear. Entonces contaban con el dominio aéreo total.
bombardearon nuestros aviones en sus bases, los pocos que teníamos, en un ataque por sorpresa usando insignias cubanas. Todo eso hicieron. Creyeron, subestimaron al pueblo e essa foi a essência da grande derrota. Boa noite. Estamos recebendo agora notícias sobre a Revolução Cubana, um movimento guerrilheiro liderado por Fidel Castro que derrubou o governo ditatorial de Fulgêncio Batista. Recebemos agora notícias sobre Fidel Castro, que estava preso numa prisão no México por 2 anos e que fugiu, se juntando a um outro guerrilheiro, Che Guevara é o nome dele. Esse Fidel Castro, ele acabou de invadir Cuba, chegando até sua capital, a Havana, e nossas fontes afirmam que um discurso feito pelo mesmo, ele diz que expulsou os Estados Unidos de Cuba e que agora Cuba é um país socialista. E aí, será que os Estados Unidos terá alguma providência sobre isso ou não? Como será que essa história irá terminar? Logo mais teremos mais notícias. Até lá, aguardem e tenham uma boa noite. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita real. Na criação de programas anticomunistas, grupos de esquerda e simpatizantes do movimento comunista se espalharam por toda a América do Sul. Nesse momento, forças conservadoras se mobilizaram nessas regiões e apoiaram instituições de governos militares. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise da União Soviética está cada vez mais aumentando a crise do socialismo. O atual presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, está tomando medidas para solucionar esse problema. Dentre elas estão a perestroika, que significa reestruturação econômica, e a glasnost, que significa maior abertura política. Os principais objetivos dessas novas medidas são modernizar a economia, reduzir a participação do Estado e diminuir a interferência do governo. Tudo indica que a União Soviética está em rumo a um mercado capitalista. Mesmo assim, a situação na União Soviética ainda está caótica. Vários países estão aderindo a movimentos separatistas, como Estônia, Lituânia, Letônia e países do leste europeu. O lugar continua sinistro. Um enorme caixão de concreto foi construído para tentar enterrar o pior desastre nuclear da história. Boa noite. O acidente acontecido hoje na usina nuclear de Chernobyl, na União Soviética, é o pior acidente nuclear visto até então. Uma explosão e um incêndio lançaram uma enorme quantidade de partículas radioativas na atmosfera, que se espalharam por grande parte da Europa Ocidental. Esse acidente pode causar inúmeras preocupações a respeito da segurança soviética, que procura esconder isso, mas a radiação foi encontrada em grande quantidade em parte da Europa. Seria esse o início da queda da União Soviética? Boa noite. Agora iremos direto para Berlim, capital da Alemanha, com o nosso repórter Pedro Bial, com informações sobre a queda do muro. Boa tarde, Renato. Estamos aqui diretamente da Alemanha, em Berlim, na capital da Alemanha. Essa daqui a gente vê aqui o muro que divide a Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Ele é bem grande e hoje está representando a queda dele. Estamos hoje em 1989, determina o final da Guerra Fria. Obrigada, Pedro. Essa foi a edição do TV Notícias de hoje. Boa noite e até amanhã. Vai. A Coreia do Norte e a China aceitaram... Pô, Felipe!
Estamos aqui diretamente. Não, sabia que você podia falar. Caralho, não, é sério. Você podia falar que é... Boa tarde, Renata, tudo bem? Esqueci o começo. Peraí, para. Apesar de criação... parte da Europa. Seria esse o início da queda da União Soviética?